Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Estamos de volta nesse momento especial, momento diante da palavra, onde nós podemos nos inclinar diante da Bíblia, parar todas as coisas para estar diante do Senhor, para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer, para refletir acerca desse tesouro precioso que é a Bíblia. E eu quero ler para você o Salmo de Asaf, Salmo 73, onde Asaf entra numa reflexão, onde ele para olhar para a sua vida, para compreender aquilo que está acontecendo com outras pessoas. Ele olha e se sente meio confuso, intrigado. Por que tantas coisas acontecem com pessoas que amam ao Senhor e tantas coisas boas acontecem com pessoas que não estão nem aí para Deus, que não ligam para Deus? E por que eu, que sou servo, tenho sofrido? Por que eu, que estou andando na presença de Deus, não consigo viver algumas coisas que eu acho que eu merecia viver? É mais ou menos isso. E aí o Salmo começa assim: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem. Eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem. Não têm as aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e que com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado com os maus, teria traído o teu povo. Então me esforcei para entender estas coisas, mas isso era difícil demais para mim. E esse primeiro contorno desse capítulo é Asaf refletindo sobre tudo isso e olhando para aqueles que prosperam, olhando para aqueles que ignoram a Deus, que são perversos no seu coração, que não ligam para nada, que não tem índole nenhuma, que não tem zelo nenhum por coisa nenhuma, por pessoa nenhuma, que passam por cima de pessoas e que estão dizendo: tá vendo? Tá vendo como eu sou feliz? Tá vendo como minha vida é boa? Tá vendo como eu não dou satisfações para ninguém? Como eu sou Deus da minha vida? Eu sou Deus, eu cuido, eu faço, eu aconteço, eu tenho, eu posso, eu tenho dinheiro para isso. E às vezes nós olhamos de fato para pessoas, isso se repete em toda a história da humanidade. Nós olhamos em volta e vemos gente com o coração maligno prosperando. Gente que zomba de Deus, gente que não liga, não pensa sobre uma eternidade. Gente que vive o aqui e agora e vive muito bem, obrigado. E de repente nós olhamos para a nossa vida e, poxa, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho andado com Ele, eu tenho honrado Deus, eu tenho buscado ser obediente, eu tenho feito tudo certo, mas a minha vida não é fácil. As coisas para mim não são simples. Cada dia eu tenho que matar um leão, cada dia é um sacrifício enorme. Fora tudo aquilo que eu enfrento na minha vida, tem uma tristeza, tem uma batalha espiritual, tem uma opressão, tem tantas coisas que eu acho que eu não vou sobreviver, que eu não respiro. Esse mundo é pesado, essa vida é difícil para mim. E Asaf está nessa mesma reflexão, mas aí no versículo 17, ele diz uma coisa fantástica: até que entrei no santuário de Deus. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Esse quando eu fui ao teu templo significa quando eu entrei na tua presença. Quando eu tirei os meus olhos humanos e terrenos e coloquei em mim o novo olhar que o Espírito Santo de Deus me dá. Quando eu paro para olhar a partir de um propósito, de um plano divino, com o olhar de Deus, quando eu paro de ver as coisas a partir do meu aqui e agora, do meu momento de hoje, da minha dor de hoje, da minha angústia de hoje, quando eu percebo, quando eu deixo o olhar, uma visão mais ampla, uma visão espiritual, entrar dentro de mim, eu enxergo as coisas de forma diferente.
São as mesmas coisas, são as mesmas situações, mas eu enxergo com novos olhos. Eu enxergo a partir de uma nova perspectiva. Eu ganho um prisma diferente. E aí ele continua dizendo: tu os pões, os maus, os ímpios, os escarnecedores, os zombadores, tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos num momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. E aí ele percebe: no entanto, eu estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo o enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Veja, é o momento onde Asaf para e percebe: tantas coisas eu gostaria de estar vivendo nessa hora, coisas que eu vejo os ímpios vivendo e que tenho inveja quando vejo, mas quando eu percebo o que eu tenho, eu não posso comparar com aquilo que eles têm. Quando eu percebo o tamanho da minha herança, eu não posso colocar na mesma balança o que eles vivem. Porque o que eles estão vivendo agora é só pro aqui e agora. Isso escorrega, isso se esvai, isso se dilui, isso se dissolve da noite pro dia, do momento pro outro. Quantos hollywoodianos nós podemos ver, milionários, que já nasceram em berço esplêndido e com a vida que Hollywood lhes proporcionou são agora os mais ricos da terra. Mas quantos se destruíram? A nata do mundo, quantos se mataram? Quantos morreram de overdose? Quantos se suicidaram? Quantos são desequilibrados? Quantos? E Asaf olha e fala: o que eles têm para hoje. E pode ser que não tenham amanhã. O que eu tenho para a eternidade. A minha porção não é o que eu como, não é o que eu visto. A minha porção é a quem eu pertenço. E eu pertenço a um Deus que me segura pela minha mão. Tu me seguras pela mão, tu me guias com os teus conselhos. E no fim me receberás com honra. E aí tem uma outra versão que ele diz no versículo 26: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Para sempre. É por isso que também está escrito: a tua graça é melhor do que a vida. Tem um clichê aí que diz, mas é um clichê muito verdadeiro: tudo sem Deus é nada. E nada com Deus é tudo. Tudo que a gente pode olhar, que uma pessoa pode desejar e pode ter, e pode se prover, e pode dizer: eu não vou esconder, não vou negar os meus olhos bem algum. Sem Deus é coisa nenhuma. Sem Deus é correr atrás do vento. Sem Deus é vazio. Lá em Eclesiastes 5, versículo 15 e 16 está escrito assim: como entramos neste mundo, assim também saímos. Isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Isso é também muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto tentando pegar o vento. E o que é que ganhamos com isso? Tem gente fazendo do seu trabalho, das suas riquezas, das suas posses, todo o seu tesouro. Correndo desesperadamente sem saber para onde vai, porque tem que viver essa vida, porque não há perspectiva para eles. Não há amanhã para eles, não há esperança. Tem consciência do que é você deitar a cabeça no travesseiro e não ter esperança? E não saber nada sobre a sua alma, sobre o seu espírito? E não ter confiança de o que é que vai ser depois que você morrer? Para onde vai? Eles se consolam: seremos um espírito de luz. E eu lamento dizer que o encontro com Deus tem que acontecer nessa vida. Tem que acontecer nessa vida. Não existe coisa mais terrível, desastrosa, desesperadora do que uma vida sem esperança, do que uma vida sem confiança, do que uma vida sem certeza.
E aí Asaf está dizendo, eu olho para a minha vida, olho para as faltas que me fazem. E aí Asaf diz assim, eu quando olho para a minha vida, resolvi olhar de uma forma diferente. Porque quando decido olhar para aquilo que me falta nesse mundo, eu me amarguro, eu me angustio, meu coração fica invejoso. Mas quando a minha perspectiva se amplia, quando eu olho para além do aqui e agora, quando eu olho numa perspectiva de eternidade, de reino humano e reino espiritual, quando eu olho numa perspectiva de terra e céu, aí isso tudo aqui que me falta se esvanece. Tudo isso que me falta deixa de ter importância, porque na verdade eu tenho o maior tesouro, na verdade eu tenho a maior herança, na verdade eu tenho a maior porção, eu pertenço a Deus. Eu sou dele. É preciso salientar que eu sou dele não porque eu sou bonzinho. Eu sou dele não porque eu fui escolhido com os meus méritos. Eu sou dele não porque eu fiz por onde, porque eu nunca fiz mal nenhum a ninguém. Eu sou dele porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para o que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Simples assim, profundo assim, resolutivo assim, eterno assim. É por isso que quando nós cremos, quando nós recebemos a oferta da casa, que é o amor, que é a graça, que é o sacrifício de Jesus em nosso lugar, nós entramos na convicção e na certeza de que as coisas dessa terra, elas são muito pequenas diante da glória a vir ser revelada em nós. É por isso que você que ama o Senhor, que quer andar com Ele, que tem o seu coração nele, mas que olha para a sua vida e olha para as faltas, e olha para aquilo que está faltando, e olha para a despensa vazia, e olha para aquele sonho que ainda não foi realizado, e olha para suas frustrações, e olha para algumas coisas na sua casa que estão desajustadas, e se frustra e se angustia, e aí olha para o perverso e diz, poxa, fulano de tal, meu vizinho tem tudo, o cara não liga para Deus, odeia a Deus, não tá nem aí para Deus, é um blasfemo e tem tudo. E eu que sou servo, e eu que amo, e eu que me importo, tô aqui padecendo. Eu te sugiro uma coisa, troque a sua visão, troque o seu olhar. Esse é um exercício que a gente vai precisar fazer em toda a nossa carreira cristã, em toda a nossa vida. Eu tô olhando para aquilo que é hoje e não é amanhã. Eu estou olhando para essas pessoas que hoje estão aí posando e fazendo um monte de gente desejar a vida delas, mas que amanhã serão destruídas, que amanhã fracassarão. E aí o sentimento é outro. Senhor, tenha misericórdia. Quebra o orgulho para que essa pessoa te conheça. Quebre a altivez para que ele saiba que sem o Senhor ele não é coisa nenhuma. E quanto a mim, me perdoa. Sabe por quê? Porque tu és a minha herança. Porque tu és a minha porção. Porque tu és a minha vida, porque tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro, a minha torre forte, o meu amigo, o meu amado. Eu sou do meu amado e ele é meu. Me perdoa, Senhor, por muitas vezes olhar com um olhar deturpado, olhar turvo, quando na verdade eu preciso me lembrar o tempo todo que eu sou um ser eterno e que eu passarei a eternidade contigo ao teu lado. E que lá nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. João 10:10, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa abundância, ela não é uma abundância de riqueza, é uma abundância de vida verdadeira, é uma plenitude de alegria nele, é uma convicção de pertencer ao Deus dos céus e da terra. É uma certeza de um Espírito que comunica, do Espírito Santo de Deus que comunica com o meu Espírito, que somos filhos de Deus. Está lá escrito em Romanos. É a convicção inabalável de que Ele me comprou e que eu sou dele. E que isso é muito melhor do que a vida, é muito melhor do que qualquer vida, é muito melhor do que qualquer cenário, é muito melhor do que qualquer coisa que eu venha a ter, porque a tua graça me basta. Então reajuste o seu foco e a sua visão. Coloque a sua esperança em Deus, porque ter tudo nesse mundo, sem a presença, sem a graça, sem o perdão, sem a misericórdia, sem a companhia de Jesus, é correr atrás do vento, é se destruir, é jogar fora
a vida que te foi oferecida. É jogar fora a sua eternidade. Mas quando nós aceitamos a oferta da casa e dizemos: Jesus, eu preciso do Senhor, eu quero ser transformado, eu quero a tua vida em mim, nós então compreendemos aquilo que Asaf finalmente compreendeu. Eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão, tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Que mais eu poderia querer na terra, se o Senhor é a minha porção? Incline o seu coração para Deus enquanto é tempo. Você que vive do seu jeito, você que vive a sua maneira, você que é o seu próprio Deus, você que faz as coisas do jeito que acha que deve e não deve satisfações a ninguém, porque você se garante, tome cuidado. Tudo isso vai passar, tudo isso vai se diluir, e quando você partir, você não leva uma moeda. Já notaram que terno de defunto não tem bolso? Quando a gente vai enterrar um defunto, a funerária vende lá um terno, e terno de defunto não tem bolso, porque nenhum centavo ele pode levar com ele. Ele não precisa. Para onde ele vai, ele não leva coisa nenhuma. E aí cabe a reflexão: o que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Você que ainda não anda com Deus, se arrependa enquanto é tempo e volte para Ele. E suplique pelo perdão de Jesus na sua vida. Você que é servo do Senhor, que o ama, mude sua visão. Peça ao Senhor: me dá visão do teu Espírito em mim, para que eu pare de olhar as coisas numa perspectiva errada, do aqui e agora, para que eu olhe para tudo que eu tenho e que é grandioso demais, que é a tua presença, que é a tua companhia, que é o teu perdão, que é a tua graça, que eu tenha entendimento de que isso é infinitamente maior do que qualquer coisa que me falte nessa vida. Porque se eu tenho ao Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? Deus abençoe você. Resgate. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Deus, porque podemos, diante da palavra, olharmos para o Senhor e colocarmos o nosso foco no lugar certo, reajustarmos o nosso olhar a partir do Teu, a partir daquilo que o Senhor nos fala e que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Deus, porque muitas vezes estamos centralizados em outras coisas, olhando para outras coisas e circunstâncias, amargurados por situações. Diante da Tua palavra, o Senhor nos esclarece, o Senhor nos coloca no prumo de novo, o Senhor nos reajusta, o Senhor nos equilibra, o Senhor nos dá visão e entendimento do céu, aquilo que não podemos sozinho. É por isso, Deus, que nos quebrantamos diante do Teu altar nessa hora, pedindo perdão ao Senhor. Perdoa-nos, Pai, por olharmos para outras coisas, para as pessoas, para o ímpio, para a prosperidade daqueles que perecem sem o Senhor. E muitas vezes temos inveja, queremos aquela vida, queremos aquelas coisas, queremos daquele jeito, sem saber que não existe nada mais desastroso que a ausência da Tua presença. Nada mais terrível do que a falta da Tua bênção. Porque, Deus, com a Tua bênção nós somos mais do que vencedores. Com a Tua bênção nós vivemos e existimos numa outra direção, num outro alvo, com outras prioridades, com o reino de Deus implantado em nós. Com a Tua bênção nós temos alegria abundante, nós temos paz, nós temos bondade, mansidão, benignidade, nós temos a porção da herança que é o Senhor em nossas vidas. E não há mais nada que a gente possa desejar e ter necessidade do que do Senhor. É por isso que a Tua graça, a Tua bênção, o Teu favor, a Tua companhia é muito melhor do que a vida. Nos dá um coração inclinado, voltado para o Senhor, que Te ame acima de qualquer coisa. Corações que desejem a Tua companhia e que, estando em Ti, possa dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Obrigada, Jesus. Obrigada por tão imensurável presente, o presente da salvação, o presente do Espírito Santo em nós, o presente de estarmos e podemos entrar no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
estás abatida, minha alma, e te perturbas dentro em mim. Deste ouvido à voz dos que dizem: onde teu Deus está? Espera em Deus. Espera em Deus. Porque estás abatida, minha alma, e te perturbas dentro em mim. Deste ouvido à voz dos que dizem: onde teu Deus está? Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Porque estás abatida, minha alma, e te perturbas dentro em mim. Deste ouvido à voz dos que dizem: onde teu Deus está? Espera em Deus, espera em Deus. Espera em Deus. Você ouviu na Nova Cristã Resgate. Com Márcia Sleimer.